Saiba quais são os 5 erros que você não pode cometer quando for projetar uma cozinha. E no final tem mais 2 de bônus. Sobe vinheta. Oi, meu nome é Daniela. Oi, eu sou o Matheus, somos arquitetos do Estúdio KT. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os 5 erros mais cometidos na hora de projetar a cozinha, que é um dos ambientes mais chatinho e mais complicado de se projetar. Ele precisa ser extremamente funcional, senão não vai rolar ali, porque é um ambiente que todo mundo usa todo dia. Então você precisa pensar em todos os detalhes desse espaço. Isso, além da estética, deixar a cozinha linda, porque normalmente é onde o cliente mais se preocupa na casa, com a beleza, você também tem que deixar esse ambiente totalmente funcional, porque de nada adianta uma cozinha linda se ela não vai funcionar direito, né? A primeira dica que a gente pode dar, o primeiro erro que a gente vê que acontece é quando os projetos têm muitas portas em vez de gavetas. Se a gente for pensar na funcionalidade de uma porta e de uma gaveta, a gente vai conseguir entender o porquê é melhor a gente ter gavetas. Então vamos imaginar aqui, a gente vai ter que abrir um armário, uma bancada, abrir essa porta de baixo e pegar alguma coisa que está lá no fundo dessa bancada. Então a gente vai ter que praticamente deitar no chão para poder pegar o que está lá no fundo. Sendo que quando você tem uma gaveta, você simplesmente abre, já tem o visual completo ali do que você precisa. Hoje em dia a gente tem gavetas com extração total, então você consegue ver tudo que tem ali, não precisa se abaixar tanto, que nem o Matheus falou, você já tem fácil acesso. Então, gaveta é muito melhor na cozinha. Principalmente quando a gente imagina que esse ambiente ou esse projeto vai ser... O cliente não vai querer refazer ele daqui 5 anos, então ele vai fazer uma cozinha nova, se ela for de boa qualidade, daqui uns 25, 30 anos. Existem cozinhas que têm mais tempo do que isso. Então, a pessoa vai passar anos e anos usando e com os anos vai vir o problema nas costas, a dificuldade de mobilidade. Então, a gente precisa deixar esse espaço que ele seja prático por muitos anos. Porque uma porta é fácil para quem tem 15, 20 anos acessar o que está lá embaixo. Mas a pessoa que já tem os 50, 60 anos já vai ficar um pouco mais complicado de se abaixar, então aquele espaço vai acabar ficando inutilizado. Tudo bem que a gente sabe que gavetas custam mais caro do que portas, mas você precisa explicar esse benefício para o seu cliente e aí ele vai tomar a decisão com muito mais segurança. Não é simplesmente o valor, mas sim essa questão de praticidade no dia a dia mesmo. E de durabilidade, que ele vai ter uma cozinha funcional por muitos anos, em vez de deixar essa cozinha com portas funcional por pouco período ali, ou que seja 10, 15 anos, e daí depois vai ficar mais difícil dele usar. Um item importantíssimo na cozinha é a pedra. Então, assim, tem várias pedras lindas no mercado, pedras naturais, pedras artificiais, granito, mármore, Decton, silestone, quartzo, uma infinidade de produtos, mas nem todos você pode indicar para a cozinha. Isso, por exemplo, a gente não pode indicar para o cliente colocar um mármore travertino na bancada da cozinha. Ela não aguenta muito você usar faca ou produtos químicos ali. Não tem resistência a impacto, né? Não tem nada, ela é uma pedra muito seca, então não vai ser muito legal de utilizar, e sem contar que ela vai manchar, vai riscar. Porque ela é extremamente porosa, então não é nada indicado. E assim como o travertino, tem outras pedras que não dá para usar. Isso, então você precisa se atentar, porque eu quero usar um travertino. Na verdade, você quer aquela tonalidade do travertino. Então vamos buscar um quartzo, que talvez a gente encontre, talvez não. A gente vai encontrar alguma coisa semelhante de tonalidade para ficar dentro daquele projeto, mas só que o quartzo vai ter muito mais durabilidade, resistência, vai aguentar os impactos, vai ser muito mais funcional para o seu cliente. Agora, se o seu cliente não tem muito dinheiro para investir numa pedra artificial, você pode indicar para ele o granito, que são pedras excelentes. Ah, mas o granito é manchado, o granito é escuro. Não, a gente tem granitos tipo Itaúnas, que ele pode ser cristalizado, que ele vai ter uma resistência melhor à mancha. O que é a mancha do granito? É a umidade. Então ele vai absorver a água, vai ficar um pouquinho mais escuro, mas depois vai evaporar e vai voltar à tonalidade dele, se ele for cristalizado, que eles falam, né? As indústrias já fazem esse processo nesse tipo de pedra, que já vai garantir essa questão de mancha, né? E
O granito ele é extremamente resistente, é um produto bem bacana. Mármores a gente tem alguns que são muito indicados, tipo o Branco Paraná, né? Que é ótimo para cozinha também, mas também o ideal é que ele seja tem essa proteção de fábrica já, de indústria, né? Uma dica que a gente sempre sugere para os clientes é quando ele não quer investir ou não pode investir tanto num mármore, a gente vai colocar um granito, mas usar ele de forma escovada, que vai deixar ele com um aspecto muito superior do que o granito comum. Então, por exemplo, se a gente utilizar um granito Via Láctea, que é uma pedra preta, que tem uns veios brancos, de forma escovada, ela vai ficar bem mais sofisticada, às vezes até se confundir com um mármore. Então a gente pode avaliar esse tipo de acabamento da pedra para deixar ela com outro aspecto e mais próximo do que você está imaginando lá no seu projeto, com um custo-benefício muito melhor. Vai dar aquele toque contemporâneo, assim. São pedras que são conhecidas há muitos anos, utilizadas há muitos anos, mas se você traz com esse outro tipo de acabamento, deixa ela muito mais moderna. Algo importantíssimo na cozinha que vai te dar conforto é o sócolo, que nada mais é do que aquela base que tem embaixo do móvel, que normalmente é da mesma pedra que foi feita a bancada, só que esse sócolo, para ele funcionar, ele tem que ter uma altura mínima e um recuo mínimo também. Que pelo menos tem que variar entre 10 a 20 centímetros essa altura e pelo menos 5 a 10 centímetros de profundidade, porque a gente precisa imaginar que o pé precisa encaixar nessa parte para você ficar próximo da bancada. E aí lavar a louça, manusear os alimentos ali de forma mais próxima, senão você vai ficar muito afastado e aí vai doer a coluna, o braço vai doer, então não vai ser nada funcional. Então, se você faz esse sócolo pouco recuado, tipo 3 centímetros, 5 centímetros, a pessoa que vai utilizar a cozinha vai estar sempre batendo o pé, ou se você faz ele muito baixinho, também vai ficar raspando o pé ali embaixo. Então, isso não vai ficar legal, né? Então, por isso, cuidar com essas alturas. A gente vê na internet cozinhas com sócolos pequenos, pouco recuada, mas será que isso funciona de verdade? Será que isso é o adequado para o seu cliente? Sem contar na questão funcional do corpo, ergonômica, a gente também tem a durabilidade do móvel. Então, se o sócolo estiver muito baixo, vai ficar batendo o pé, vai bater o rodo, vassoura na hora de limpar. Então, precisa também tomar esse cuidado para a cozinha durar mais tempo também. Como a gente falou, são móveis que podem durar 15, 20 anos, dependendo da qualidade desse produto. Então, precisa cuidar bastante. Mesmo porque o MDF não pode ter contato direto com a água, então esse sócolo vai garantir que, por mais que você lave a cozinha, o seu móvel vai estar protegido, porque vai ter aquela altura que vai proteger o MDF contra a umidade. Isso, vai estar bem vedadinha essa pedra, então não vai entrar nenhum bicho, não vai entrar poeira, água, nem nada. Então você vai ter uma garantia muito maior no seu mobiliário. Outra dica que a gente gostaria de dar sobre cozinha é cuidar na hora de projetar, se você está fazendo lá um projeto desde a fase da obra, se essa cozinha tem a quantidade necessária de tomadas. Porque uma cozinha com pouca tomada ninguém merece, né? A gente tem que imaginar que numa cozinha, às vezes, pode estar utilizando 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter um fogão que tem espaço para a pessoa utilizar, a pia que seja funcional e que tenha tomadas para essas pessoas estarem usando um liquidificador, uma batedeira, carregando um celular, que esses elétricos, cada um tem a sua tomada para a gente não ter que fazer uma ligação lá cheia de tomada, de plugs e tal, que não vai funcionar muito bem. E cuidar também com a altura dessas tomadas, para ficar tudo na altura ideal. A coifa, a tomada da coifa tem que ficar escondidinha atrás dela, a tomada do fogão tem que ser baixa, para tudo ficar bem planejado, né? Isso, então na sua bancada tente distribuir o máximo de tomadas possível. Claro que a gente não vai metralhar lá de tomadas, mas pensando na funcionalidade. Aqui eu tenho a bancada de preparo de alimentos, onde eu vou conseguir ligar um liquidificador, uma batedeira, um celular para carregar, então eu vou deixar 2, 3 tomadas no mesma caixinha ali. Então já deixo 3, que os aparelhos têm fio e tal, então vai dar para funcionar tudo legal. Se é uma ilha, vamos colocar aquela torrezinha de tomadas, porque daí a gente prepara o piso lá na obra para colocar, para puxar a tomada e depois instala no móvel. Então a pessoa vai conseguir usar aquela ilha
para fazer preparo com algum aparelho que precisa de energia. Essa questão da torre de tomadas é legal também quando a gente tem aquela janela de fora a fora na bancada da pia ali, que não tem espaço para colocar tomada, então você utiliza essa torrezinha que vai resolver. Falando em janela, uma das preocupações maiores também na cozinha, na hora de fazer o projeto da cozinha, é pensar na iluminação. Às vezes não é possível ter uma iluminação direta, natural, em cima da área de trabalho, que seria a pia e o fogão. Então a gente precisa pensar em uma iluminação que seja super funcional para de noite, num dia que está meio nublado, para isso ser totalmente claro para a pessoa que está utilizando ali a bancada. Aqui no nosso escritório já é regra, toda cozinha embaixo do móvel aéreo tem uma fita de LED ou um perfil de LED que vai iluminar essa bancada. Opa. Porque se a gente contar só com a iluminação superior, por mais que você tenha um perfil de LED de fora a fora, esse perfil vai estar lá em cima. Normalmente ele vai estar centralizado no ambiente. Quando você se aproxima da pia, essa luz vai bater nas suas costas e você mesmo vai fazer sombra ali no que você estiver preparando. Então, por isso que essa iluminação logo embaixo desse móvel aéreo já ajuda a clarear ali, que você combate essa sombra que você mesmo produz. Se não tiver como colocar um armário aéreo ou enfim, a gente pode centralizar essa iluminação na bancada. Em vez dela estar centralizada no ambiente, a gente colocar alguns spots ou algum perfil centralizado na bancada. Porque a hora que você estiver fazendo o preparo, a iluminação vai estar na frente, você não vai chegar até no meio da bancada. Então isso já vai também clarear bem esse espaço de trabalho para não ter erro, ninguém cortar a mão a hora que está lá cortando uma cebola. Enfim, é muito importante. Nossa, a cozinha é um lugar que tem muito erro que você tem que cuidar. Então, a gente já falou 5 e vamos dar 2 bônus que nunca é demais, né? Um deles é você saber exatamente para quem você está projetando. Então, é o seu cliente que te contratou, mas quem usa mais a cozinha não é ele. A mulher, o marido, enfim, é outra pessoa que acaba tendo costumes diferentes de quem você está conversando. Então, você precisa alinhar tudo isso com quem realmente utiliza a cozinha para não gerar nenhum erro, nenhuma expectativa falha para o seu cliente que vai utilizar a cozinha. Porque às vezes ele tem alguma mania ou ele gosta de alguma coisa que é diferente desse padrão habitual que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente precisa cuidar exatamente o que essa pessoa gosta, onde ela gosta, se ela já tem alguma mania de tipo, eu gosto do fogão aqui, a pia aqui e a geladeira do lado, enfim. Cada pessoa tem uma necessidade diferente e a gente precisa atender elas de forma funcional. Nessa questão aí de projetar para quem vai usar, nós temos que cuidar com a altura da bancada, por exemplo. Porque eu tenho 1,65 m, então uma altura de bancada de 90 para mim tá ok. Mas se é uma família de pessoas altas, com 1,90 m, 2 metros de altura, a bancada com 90 já vai ser um problema para essa pessoa. Só que mesmo assim, já aconteceu aqui no escritório de um casal alto falar, não, a gente quer bancada alta. Daí a gente falou, tá, mas é vocês que usam sempre ou vocês têm alguém que ajuda vocês no dia a dia? Deles, a gente tem a moça que vai lá em casa, enfim. Daí eu falei, e a altura dela? É da sua altura, Dani. Eu falei, então... aí eles acabaram optando por fazer a cozinha na bancada. Deixamos ali com 95 para não. Eles queriam fazer com 1 metro, né? Então a gente deixou com 95, que é para não subir tanto, né? Isso, porque se a gente imaginar que nessa bancada vai ter um fogão, o fogão já tem uma certa altura. E aí em cima do fogão vem a panela. E aí o braço tem que estar aqui em cima. Então se a pessoa for muito baixa para usar, mexer a panela e tal, vai doer o braço dependendo do que estiver fazendo. Então, por isso que a bancada não pode ser muito alta, de acordo com a pessoa, e também nem muito baixa, porque senão o contrário vai ficar lá com a coluna muito baixa e vai ficar doendo. Então, tem que cuidar. A medida padrão é 90 centímetros, mas vai de acordo com a altura da ergonomia da pessoa, para ter uma ergonomia boa ali do seu cliente. Até essa questão de quem vai usar também, a gente tem que ver se tem crianças, bebês nessa casa, para colocar a questão do forno, se esse forno pode ficar baixo, se essa criança não tem perigo de ir lá queimar a mão. E já falando dessa questão da altura de eletros, que é a nossa segunda dica bônus, a gente tem que cuidar com a altura do micro-ondas, do forno, do depurador ou da coifa, né? Para a gente não ter erro justamente nessa questão funcional.
O micro-ondas, se ele estiver muito alto, a gente precisa fazer um movimento para colocar e para tirar. Então, dependendo do que for, vai ser difícil. E é perigoso também, porque se você coloca um micro-ondas, sei lá, vai assar uma lasanha lá no micro-ondas, quando você vai tirar, é perigoso você queimar aquela lasanha e virar em cima de você. Então, assim, é algo que tem que cuidar muito mesmo. Quando a gente fala de cozinha, a ergonomia está totalmente ligada a esse espaço. Então, porque o ser humano faz muitos movimentos na hora de cozinhar. Então, por exemplo, vai colocar no micro-ondas, qual o movimento que tem que fazer para colocar e para tirar? Vai colocar no forno, qual que é o movimento que tem que fazer? Então, a gente imaginando quais são esses movimentos, imaginando não, a gente lembrando quais são esses movimentos que a gente faz, já fica muito mais fácil de a gente saber quais são essas alturas. E claro que no manual desses produtos sempre vai ter uma especificação mais detalhada de como você vai colocar, de como vai instalar, qual que é a altura ideal, como que ele precisa ficar dentro desse espaço ali para ele funcionar de forma que não vai perder a garantia e que não vai prejudicar o consumidor. Então é isso. Agora já dá para projetar uma cozinha com 7 erros a menos. 7 erros a menos. Se você gostou desse vídeo, manda seu like aí que ajuda o YouTube a distribuir o nosso conteúdo e ajuda muito a gente. Siga a gente no Instagram, @EstudioKT, e nas outras, no TikTok, a gente tá em tudo. E é isso. Até mais. Até.